Legal. Vamos aproveitar então que o Gustavo já está com a palavra. Então, segundo tempo do nosso encontro especial desse sábado, né? Por favor, Gustavo. Sara, não tem apresentação do Dr. Gustavo? Um slide? Está aí na tela. Ok? Beleza. Primeiro agradecendo mais uma vez aí o Raimundo aí pelo convite. É amigo de longa data, trabalhamos juntos e continuamos trabalhando, né, Raimundo? Exatamente. Na sequência aí da vida. Eu queria dizer que eu sou um apaixonado pelo modelo, né, de organizações sociais. É um modelo que me conquistou. Eu sempre gostei de trabalhar com o SUS, sempre trabalhei com o SUS desde da minha formação, há 22 anos atrás. E quando eu fui para o interior do estado da Bahia, o oeste da Bahia, para vocês terem noção, fica 880 quilômetros daqui de Salvador. E eu vi um hospital do SUS, 100% SUS, que funcionava. E aí eu decidi realmente, as pessoas me perguntam, como é que você saiu do Rio de Janeiro para ir para o oeste da Bahia? É muito mais perto de Brasília do que de Salvador. Foi isso, foi ver um hospital do SUS que funcionava mediante a implementação dessas questões que a gente vai discutir aqui. E logo em seguida eu fui convidado para assumir a direção técnica do hospital. Era um hospital que abrangia uma população de mais de 1 milhão de habitantes. E não existe outro hospital com UTI neonatal, com UTI pediátrica, de alta complexidade nessa região toda, né? Então, foi um desafio. Eu acabei realmente me apaixonando pelo modelo por ver que o SUS pode funcionar. Existem diversos discursos aí afirmando que o SUS não tem jeito, que o recurso é baixo, que o recurso é pouco. Pode melhorar um pouco o recurso? Pode, sim, mas a qualidade desse gasto, desse recurso bem implementado, acho que é muito mais importante para que avance o modelo. Eu acho que uma coisa também, só antes de entrar na parte assistencial, que eu acho fundamental para que o modelo venha se consolidar, é o entendimento das três partes, né, do modelo. Uma delas é o nosso contratante, os estados, municípios, prefeituras. Muitas vezes a gente percebe que eles repassam a gestão do hospital para a gente, parece que o hospital é nosso, não é do governo. Então, a gente faz o gerenciamento do hospital deles. Então, é muito importante ficar claro que uma punição desnecessária vem trazer fragilidade para o próprio governo, né? No nosso caso, a gestão de qualidade. E o terceiro, que é extremamente importante, são os entes fiscalizadores, que a importância deles estarem dentro desse modelo ajuda a trazer, como se diz, lisura para o modelo. Um modelo que vem apanhando aí recentemente em diversos locais do Brasil, mas a gente entende que a atuação dos entes fiscalizadores, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, realmente com devida compreensão do modelo, é fundamental para que ele avance e venha trazer benefício para a sociedade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, depois que a gente assume o contrato, a gente tem que fazer a roda girar, né? Então, a nossa atuação, pessoal, é em cima desses 5 pontos principais, em cima da implementação da governança clínica, das práticas assistenciais, né? Em cima da gestão da qualidade, da implementação de processos, como metodologia Lean, que a gente tem usado muito, e o acompanhamento de metas contratuais. Como o Paulo colocou, os contratos de gestão, eles são contratos baseados em metas quantitativas e qualitativas. São metas muito macro, né? Então, não posso te afirmar aqui que o atingimento 100% de todas essas metas corresponde a uma assistência de qualidade. Pelo contrário, eu acho que ali é o ponto de partida. Então, só que precisa ter um
balizador o contrato para que ele seja fiscalizado. E o ponto de partida são essas metas contratuais. Então, o atingimento dessas metas está em cima, são todas elas metas assistenciais, a grande maioria delas, né? Então, está em cima da nossa modalidade de atuação. Pode passar. Então, o primeiro ponto, quando a gente assume uma unidade dessa, é colocar para funcionar, né? Então, a gente, às vezes, assume unidades do zero, assim, que não funcionava, ou às vezes a gente assume que a maior parte dos casos, unidades que já funcionam. E muitas vezes tem dentro do perfil funcionários estatutários, concursados, funcionários CLT, funcionários pessoa jurídica. Quer dizer, essa hibridez aí de modelo de contratação é a nossa realidade. E a gente começa, Raimundo, pessoal, trabalhando a mudança de cultura, que há ainda uma cultura enraizada na nossa sociedade que o que é público não funciona. E hoje em dia, a gente tem, quando eu comecei a trabalhar com SUS, era normal uma assistência completamente fragilizada, uma demora de 4, 5 horas para ser atendida, a pessoa ser atendida, porque ele dava graças a Deus porque era atendido, porque até um tempo atrás, antes de 94, que foi a regulamentação do SUS, eles não tinham essa assistência, né? Então, aquele iniciozinho do SUS, qualquer atendimento já era valorizado. Hoje não, hoje todas as pessoas têm acesso à internet, todo mundo tem um celular, todo mundo conhece como funciona em outros locais, a comunicação é ampla e variada, então os canais de denúncia estão totalmente abertos. Então, a gente começa trabalhando essa mudança de cultura, né, em cima do profissional. O profissional, às vezes, ele está desmotivado por uma série de questões, por falta de medicamento, por falta de possibilidade de trabalho. Então, eu sempre digo que a gente está vindo para trazer a estrutura para que ele possa dar o seu melhor. Então, essa quebra de paradigma para a gente é muito, muito importante. A gente trabalhar com transparência. Então, o primeiro ponto de partida é conquistar esse profissional. Você pediu que a gente tem 3 clientes. A gente tem o cliente, nosso contratante, Secretaria de Saúde, né, governo, o cliente, nosso paciente, que é o principal, né, que ele vai refletir no anterior, também é um mau atendimento, e temos o nosso cliente interno, que são nossos funcionários. Então, à medida que eles a gente passa a ter um diálogo aberto, isso tende a fluir e a funcionar melhor. Pode passar. A gente trabalha com esses aspectos todos da governança, né? Então, a gente começa implementando o corpo clínico, né? Não só o corpo clínico, como todo o corpo técnico. Então, fazendo dimensionamento adequado. Então, como o Paulo colocou, fazendo dever de casa, né? Nem mais nem menos do que o necessário. Então, a gente passa a acompanhar, por exemplo, a produção individual de cada profissional, dando para ele também estrutura de trabalho. De um modo geral, a grande maioria das pessoas gostam disso. A maioria das pessoas não estão ali para brincar de trabalhar. Eles querem trabalhar, querem produzir, querem dar o seu melhor. Mas como não tinha falta de infraestrutura, tinha problema, ele já ficava desmotivado. Então, acho que o primeiro ponto é ganhar a confiança deles e depois planejar em conjunto o modelo de atendimento para que, como a gente colocou ali, o ponto de partida são as metas contratuais, para que a gente, de cara, comece a trabalhar para atingir aquelas metas contratuais. Entendam, eu gosto sempre de frisar isso. As metas contratuais é o ponto de partida, não é o nosso fim. Nosso fim a gente vai explicar mais para frente. Então, a gente começa fazendo esse dimensionamento, trazendo o pessoal para o nosso lado, implementando as políticas de segurança do paciente, implementando junto com o corpo clínico, trazendo eles
corpo técnico de um modo geral, né? Trazendo eles para a formulação de protocolos assistenciais. Pesquisa de satisfação é fundamental para a gente. Um dos sistemas que a gente não colocou ali na apresentação do Paulo é um sistema que a gente tem de pesquisa de satisfação online. Então, é uma das questões que a gente monitora dentro do nosso planejamento estratégico. A gente monitora no âmbito corporativo. Como está indo cada setor, como o nosso cliente percebe a nossa atuação. É fundamental a gente compreender, muitas vezes, que o nosso cliente, às vezes, entende um atendimento, olha só, interessante, um atendimento médico ou de enfermagem de qualidade boa ou ruim, não por conta do próprio atendimento em si, mas por conta da atividade meio, da recepção, por conta da limpeza, da higienização. Então, ele entende que um ambiente mal organizado, que tem fluxos ruins, ele percebe, ele entende que o atendimento médico foi ruim. E isso nos trouxe aí uma mudança de paradigma, de pensamento, que a gente percebe que é fundamental a atuação de todos, né? nessa roda aí. Gente, eu falo meio rápido aí, mas a qualquer momento, se quiser interromper, pode interromper, por favor, viu? Então, é isso, trazendo o envolvimento do corpo clínico, do corpo técnico, a implementação de política de educação permanente. Cabe frisar aqui que todos os contratos de gestão, em todos eles, a política de educação permanente ela é uma obrigação contratual. Então, isso foi uma coisa fundamental que o modelo de organizações sociais trouxe, né? A implementação da educação continuada. Isso é fundamental. E desenvolvimento de pesquisas. Pode passar o próximo slide, por favor. A segunda, depois que a gente faz aquela implementação do grupo técnico, a gente faz o dimensionamento, a gente coloca cada um no seu quadrado e começa já a avançar em busca do cumprimento das metas contratuais. A gente vai agora buscar a melhoria contínua, né? As práticas assistenciais melhores para o nosso paciente, né? Então, a gente vai implementando as políticas de segurança do paciente e as políticas também de redução de custo, de eficácia. Como que a gente costuma fazer? A gente costuma implementar assistência médica e de enfermagem baseada no médico hospitalista, na medicina hospitalar. Então, a gente sai de um modelo convencional de médicos diaristas, de visitadores, que passam a visita e vão embora sem nenhum compromisso com a gestão, para um modelo de profissionais que estão ali por um período maior e que eles têm compromisso com os indicadores. Isso é fundamental para o avanço da prática. Então, a gente percebeu que a partir do momento que a gente começou a implementar isso, a gente implementou pela primeira vez lá no Hospital do Oeste, ainda em outra instituição, e depois, desde que a gente fundou o IGH, a gente vem seguindo esse modelo e passou a ser nosso, vamos dizer assim, que a nossa coluna dentro da assistência, esse tipo de modelo de atuação assistencial. Fundamental aí a questão, as pessoas. A gente tem até, como a Ana está aqui, lá de Contagem, a gente tem até um case muito bom em Contagem. Você vê que a gente começou a implementação da medicina hospitalar, uma taxa de permanência do paciente no leito em torno de 14 dias. Um hospital que, como único hospital da região de Contagem, o hospital da região metropolitana de BH, é um hospital que tinha muito paciente crônico, muito paciente sequelado de AVC e que tinha um corpo clínico muito desmotivado, né? Uma grande maioria estatutários e conviviam com falta de insumos, falta de exames, falta disso, falta daquilo, e isso desmotiva o profissional. Interessante que a gente implementou um modelo de primeiro trazendo aquela estrutura que o pessoal precisava, implementamos o modelo de medicina hospitalar. A gente reduziu a quantidade de médicos, diaristas, porque aqueles que ficaram, eles ficaram por um turno maior,
E todos eles já eram médicos da instituição, no modelo anterior. E em 3 meses de atuação, a gente diminuiu o tempo médio de permanência pela metade. Então, ou seja, havia um outro hospital dentro daquele hospital. A gente conseguiu aí, como é que se diz, produzir o dobro com uma quantidade menor de médicos e muito mais felizes, muito mais contentes com o trabalho deles. Eles participando das reuniões de indicadores, cada um vendo seu gráfico e se defendendo de acordo com o seu próprio gráfico, né? Então, esse modelo realmente, para a gente, é fundamental para a busca dessa qualidade. A gente entende que todos os indicadores são fundamentais, né? Mas um que impacta muito forte na gestão do hospital todo é o tempo de permanência superior a que o paciente precisa. Toda vez que ele fica um dia a mais em um setor com uma complexidade maior do que ele realmente tem, a gente está sendo iatrogênico a eles quando ele é risco desnecessário. Até como frisou o Cauê aí, Cauê, isso é uma das políticas que a gente utiliza para diminuir essa exposição do paciente e avançar. Porque quando assumimos lá, a gente tinha um índice de bactérias multiresistentes altíssimo. E muito era por conta disso. Por conta do paciente que não tem alta, ele vai ficando ali, ele já é colonizado e vai contaminando outros. E isso realmente gera um problema, gera custo, gera principalmente problemas assistenciais envolvendo até a morte do paciente. Então, é um dos nossos pilares essa implementação desse modelo assistencial. Pode passar o próximo, por favor, Sara. A cortininha. Bom, e a gente sempre buscando a implementação da qualidade. Como eu disse, as metas é nosso ponto de partida. Mas qual é o nosso ponto finalístico? É assistência de qualidade para o nosso paciente, né? É assistência segura, assistência de qualidade. Então, a gente tem o orgulho de ver unidades nossas, modelos de pacientes, por exemplo, que passaram por instituições privadas e falam que o modelo da nossa assistência é melhor do que da instituição privada. A gente, nesse período agora de pandemia, de coronavírus, a gente assumiu uma unidade de combate ao coronavírus intensiva. Hoje a gente tem os indicadores tanto de mortalidade como de média de permanência muito melhores do que da rede privada, né? Então, assim, a gente está bem superior aos indicadores média do Brasil, em termos de mortalidade, em termos de tempo de permanência da rede SUS. E nosso padrão de comparação é o padrão da rede privada. E esses 2 últimos meses a gente baixou a nosso índice de mortalidade e a permanência também comparado com a rede privada de todo o Brasil. Isso nos traz uma alegria, uma felicidade. Isso vem da onde? Vem da implementação da gestão com qualidade, né? Aqui o conceito, né, o grau pelo qual o serviço de saúde aumenta para o indivíduo, a população, a probabilidade de resultados de saúde desejados que são consistentes com o atual conhecimento profissional. Pode passar. Por favor, Sara. Então, a gente busca implementar política de gestão pela qualidade. Como a gente atua em diferentes estados, então, como é que a gente, do âmbito corporativo, entende que a assistência lá no estado de Minas, lá no estado de Goiás, está indo bem? Uma delas, eu acompanho diariamente lá o avanço do cumprimento das metas, como é o nosso ponto de partida. A outra parte é a implementação do modelo de gestão pela qualidade. E aí, avaliada a estrutura, né? Estrutura é o que? É o que eu ofereço para o meu profissional para ele fazer o trabalho.
não é só estrutura física, mas estrutura de exames, estrutura de medicamentos, material, até estrutura de pessoal, né? Avaliamos os processos, que é o meio, o que ele utiliza para se buscar essa assistência de qualidade, e o resultado, né? O resultado a gente tem que estar sempre buscando aí melhorar os nossos indicadores. E quando a gente está batendo de tudo, aí vem o nosso chefe para baixar mais ainda nossas metas. A gente está sempre no desafio. Pode passar o próximo, por favor. Então, para a gente que trabalha com hospitais públicos, como o Paulo bem frisou, a gente assume as unidades com estruturas físicas que comprometem a busca de selos nacionais e internacionais, como o selo da ONU, né? Então, o selo da ONU, acho que, para quem não sabe do grupo, você só consegue buscá-lo se você atingir todos os requisitos. Não adianta você estar 100% em um requisito e não ter o outro que você não atinge. Então, e além disso, existe um custo que o poder público, muitas vezes, não está interessado em ter esse custo para simplesmente buscar o selo. Ele quer assistência de qualidade, mas não quer, por exemplo, ter que pagar as auditorias da IAC, que faz essa certificação. Então, portanto, a gente não tem no nosso planejamento estratégico o objetivo de certificar 100% das nossas unidades. Então, a gente elegeu algumas aqui na Bahia, uma no estado de Goiás e as unidades de Minas Gerais. Pode avançar, por favor. Estou avançando para a gente ter mais tempo de conversar no final. Acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar aí. Mas, se quiser interromper, pode interromper, por favor. Mas, como eu coloquei, a política de gestão pela qualidade é fundamental para a gente avançar e buscar essa assistência de qualidade. Por isso, a gente criou o nosso selo de qualidade próprio, que é o CQ-IGH. Como é isso? A gente forma em todas as unidades auditores baseados no manual da ONU. Tá? Nossos gerentes de qualidade são todos eles auditores da ONU, e a gente forma multiplicadores e auditores nos nossos contratos. Internamente, um contrato, vamos dizer assim, que audita o outro. E a gente consegue avaliar o grau de cumprimento dos requisitos do manual da ONU em cada unidade nossa, independente dela buscar ou não o selo de certificação. Então, existe, por exemplo, unidade que tem a estrutura física altamente comprometida, porque foi o meio que nos foi passado para gerenciar aquela unidade. Porém, a gestão, tanto técnica quanto administrativa na unidade, ela é ótima. Então, às vezes é até injusto você pegar uma unidade certificada e dizer que ela é a melhor unidade nossa, porque ela é certificada pela ONU. Não, porque tem outras que partem de uma estrutura física comprometida. Então, por isso a gente lançou o nosso selo interno de qualidade, onde a gente audita todas as unidades e conseguimos ter a noção de como está cada unidade. Conseguimos, por exemplo, separar por setores. Dar um exemplo aqui. A gente tem uma unidade que o centro cirúrgico dela ela é fantástico. Então, até para eu fazer um benchmark, eu vou pegar a minha melhor nota de centro cirúrgico, eu falo, olha, é essa aqui, você pode vir aqui fazer o seu benchmark aqui para a gente implementar as mesmas políticas na sua unidade. Então, está sendo uma experiência ótima, importante para a gente, essa implementação do selo. Pode passar, por favor, Sara. Aqui, ainda dentro da gestão da qualidade, como que a gente faz esse monitoramento, esse acompanhamento através de um sistema chamado QualiX, em que a gente tem aí esses 12 módulos aí de acompanhamentos, né?
gestão de planificação, gestão de documentos, pautas, gestão de indicadores, a gestão estratégica. Isso tudo a gente acompanha a partir da gestão da qualidade, segurança do paciente. Pode passar ao próximo. O escritório da qualidade articula com todas as áreas de planejamento para os processos de acreditação e certificação, aqui incluído nossa certificação interna, né? Além dos compromissos firmados no planejamento estratégico. Então, a qualidade apoia o planejamento estratégico e busca, por exemplo, a gente busca acompanhamentos que não são contratuais, mas são estratégicas para o Instituto, para o avanço do Instituto. Tudo isso é realizado por meio de acompanhamento de plano de ação e dados estatísticos de processos. Por favor, próximo. Bom, implementando o programa de qualidade, a gente está evoluindo e percebendo que a nossa assistência para o nosso paciente está segura, né? Então, a gente conhece as nossas fragilidades, sabe onde a gente tem que trabalhar e aí a gente já está avançando para onde a gente quer chegar, né? Mas ainda assim, ainda temos passos a percorrer, né? A gente percebeu, por exemplo, que o modelo de certificação ele visa o processo, mas não visa a percepção do nosso cliente. Como bem frisou o Raimundo aí na introdução, a percepção do nosso cliente é que nos mantém. Então, nossos 3 clientes, né, como a gente colocou aí, o nosso profissional, o nosso contratante e aqui principalmente no nosso paciente. A gente percebeu que o paciente, de um modo geral, ele não está nem aí se a unidade é certificada ou não. Ele não sabe o que é. Acho que todo paciente, quando entra numa unidade pública ou privada de saúde, ele parte de um princípio que o atendimento é seguro. Então, assim, ele não sabe que os riscos assistenciais que ele corre, de um modo geral, ele já entra partindo do princípio que a medicação que vão fazer nele é a medicação correta. Então, para ele, eu ter um selo lá dizendo que isso acontece na minha unidade, não agrega valor, não agrega muito valor. Então, o que agrega valor para a percepção desse paciente? Aí que a gente entra com a metodologia Lean, né? É uma filosofia, né? Acho que traz aí uma série de ferramentas que busca melhoria de processo baseado no tempo e no valor, desenhada para assegurar fluxos contínuos e eliminar desperdícios em atividades de baixo valor agregado. Então, é fundamental para a gente controlar custo, é fundamental para a gente melhorar processos para que nosso cliente, nosso paciente perceba aquilo como melhoria para ele. É fundamental para a gente diminuir o excesso de pessoal. Pode passar o próximo aí, por favor, Sara. A gente vai mostrando alguns exemplos. E para isso, a gente começa com os nossos diagnósticos. Aí é um exemplo de um mapa de processo. Quando a gente pega, por exemplo, ali no nosso, como é que se diz? No nosso monitoramento que a gente faz da nossa pesquisa de satisfação, eu consigo perceber que eu aumentei a reclamação no tempo de espera de exames, por exemplo. O laboratório está demorando muito. E aí, quando a gente vai para o selo de certificação, o que o selo de certificação faz? Ele vai olhar as fases, se as fases são seguras e se os processos internos estão ok. E estava ok, mas mesmo assim o tempo estava aumentando. O tempo, a percepção do nosso cliente estava ruim, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para o campo, como diz no Lean, ir para o Gemba, né? Ir para o campo para ver o processo desde o início até o final. Isso aqui é um exemplo de um mapa, de um desenho de um processo de fluxo. Nesse ponto específico do laboratório, a gente percebeu uma unidade que ainda não havia sido implementado o sistema SData. Muitas vezes, assim que a gente assume, a gente demora um pouquinho para implementar, até por deficiência de hardware, até deficiência de rede. Então, a unidade não havia sido implementada
o sistema ainda. Então, o que acontecia? As reclamações vindo que os exames estavam demorando muito e o laboratório pedindo mais pessoal. Vamos contratar mais bioquímico e mais auxiliares de laboratório aí para ajudar na coleta. E quando a gente foi para o campo, a gente foi perceber que o processo dentro do laboratório ele estava dentro do acordado. Os exames saíam em média de 1 hora o resultado final. Mas o que agrega valor para o paciente? O que agrega valor para o paciente é o exame está na mão do médico, ele tomar conduta em cima daquele exame. Então, a gente começou a perceber que havia uma série de desperdícios de tempo. Primeiro, entre o médico decidir pedir o exame, falar para o paciente que vai pedir, e ele efetivamente pedir. Então, às vezes, ele falava, vou pedir um hemograma, só que aí veio outro paciente, logo em seguida, ele não pediu. E daqui a pouco ele se lembra e pediu. Depois que ele pediu, o exame fica ali na mesa dele. Ninguém veio buscar. Aí, daqui a pouco, a gente chamou a técnica de enfermagem para buscar. Ficou na mão da técnica de enfermagem e aí ela viu que tinha um paciente parando e aí ela largou aquele exame, foi para a parada e ali ficou o exame. E daqui a pouco, quando ela lembrou, o médico cobrou, ela foi pegar o exame de novo, levou no laboratório. Bom, portanto, uma série de vieses que trazem essa demora, e a demora não estava dentro do processo do laboratório, apesar de ser solicitado aumento de pessoal. Quando se equalizou isso, na hora que entrou o sistema, na hora que ele pede, o laboratório já vê, na hora que o laboratório vê, ele já envia o coletador, e esse processo ficou mais ágil. Então, esse tipo de gestão, ferramenta de gestão, a gente só começa a ter essa percepção com essa filosofia, com essa ideia da implementação da filosofia Lean. Pode avançar, por favor. Aqui, eu já falei, pode avançar, foi um dos modelos aí de verificação desses tempos, que agregam e que não agregam valor. Pode passar. Aí, como a gente faz, por exemplo, essa implementação de melhoria de processo. A gente desenha um diagrama de espaguete. Então, a gente vê, por exemplo, que uma pessoa vai e volta várias vezes dentro daquela planta para resolver um processo único. Então, às vezes, a pessoa que pega o pedido de exame, aí vai não sei aonde cadastrar, depois ela volta para o médico carimbar de novo, depois ela volta para entregar para alguém, que vai entregar para outro alguém. Então, quanto mais barreiras tivermos esse fluxo, mais demorado e falho o processo fica. E quanto mais gente entra nesses processos, maior risco de perda, de falha, de erros assistenciais. Então, ao se desenhar esse diagrama de espaguete, a gente pega a planta da unidade e vai trabalhando a menor quantidade de energia possível para que o processo se complemente. Isso é fundamental, porque diminui o erro, diminui a necessidade de pessoal e melhora a percepção do nosso cliente, do nosso paciente. Então, é tudo que o gestor quer, né? Reduzir o custo e melhorar a percepção. Pode passar, por favor. Aí também a simulação do Tabletop, que nosso pessoal, os nossos profissionais participam da formação. Eles conhecem a unidade. Os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles conhecem a unidade, sabem o gargalo. Quando você traz a pessoa para pensar junto, eles buscam a melhor assistência possível, né? O melhor caminho possível para que isso ocorra. Isso aqui aconteceu no Materno Infantil de Goiás. Existe um programa do Ministério da Saúde, não sei se vocês sabem, que é o programa Lean nas emergências, através do PROAT.
né, com o apoio do Sírio-Libanês, de São Paulo, e a gente procura aderir aonde a gente consegue essa participação deles. Quanto mais pessoas tentando nos ajudar, querendo nos ajudar para que a gente avance, a gente implementa. Então, esse especificamente é com o apoio do pessoal do Sírio. A gente tem unidades que não têm esse apoio, não foi contemplado pelo PROAD, que é uma política pública, são os governos que definem quais são as unidades que vão receber o PROAD. A gente tem parcerias com universidades públicas e privadas, com cursos de engenharia de produção. Aqui na Bahia, a gente tem 2 universidades privadas que utilizam as nossas unidades também como campo para eles de engenharia de produção e nos ajudam a implementação do projeto Lean nas emergências e nas unidades, junto com o nosso grupo de qualidade. Pode passar. Aqui é uma outra ferramenta fundamental que está dentro da metodologia Lean, que é o Day of Rodel, que é uma reunião rápida de 15 minutos com as lideranças das unidades, onde a gente percebe aqueles gargalos que estão ocorrendo no momento. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente está com uma falta disso, uma falta daquilo, e eu chamei o laboratório não atendeu. A gente, em 15 minutos, busca resolver os pequenos incêndios que têm altíssimo impacto na percepção do nosso paciente. Isso é uma rotina que não é semanal ou mensal, é uma rotina diária. A gente entende que um dos grandes gargalos aí da assistência é a comunicação. Então, quando a gente começa o nosso dia trazendo as lideranças e resolvendo aqueles pequenos problemas, a gente busca avançar mais dentro do que a gente planejou. Pode passar. Sabe? Aqui uma outra ferramenta, que é o Kanban. O Kanban a gente utiliza demais para acompanhar, por exemplo, o tempo médio de permanência dos pacientes. Então, a gente estipula em cada unidade, por patologia, o tempo médio que a gente considera ideal. É lógico que isso pode haver falha, o paciente pode piorar, né? Pode ter uma série de outras questões aí envolvidas. Mas eu olho todos os pacientes e vejo, quando ele passa por um tempo que a gente imagina que seria o tempo ideal, ele fica vermelho. E aí a gente vai conversar e dialogar com o profissional para saber o porquê que ficou vermelho. Aí ele justifica do lado ali, para a gente, olha, esse paciente piorou, precisei repetir. Ele fica amarelo quando chega no dia, por exemplo, da alta prevista. Isso é fundamental para que os outros membros da equipe multi trabalhem nesse sentido. Por exemplo, o serviço social, que às vezes tem que acionar o município distante para vir buscar o paciente. Então, ele já tendo esse acompanhamento diário, tendo essa revisão diária, ele está atuando no decorrer da internação do paciente. A gente entende que a alta do paciente ela tem que ser pensada no momento que o paciente entra. Então, no momento que ele entra, já tem que estar pensando na alta para ele, porque o hospital é um lugar ruim para ele, né? A gente está ali para ajudar, mas o ideal para ele é que ele esteja em casa. Então, eu já tenho que começar a pensar nessa alta desde que ele entra. E essas metodologias de visualização e de sinalização nos traz um ganho grande nisso aí. Pode passar, por favor. Acho que eu já estou extrapolando meu tempo. E o finalzinho é o acompanhamento das metas. Como que a gente faz? Como eu disse, isso é o nosso início, ponto de partida, mas é uma rotina diária. A gente não pode deixar perder, porque se perde, como o Paulo explicou, há uma punição contratual, vindo uma punição contratual, tem diminuição de receita, e aí você já começa a trabalhar a gestão do dia a dia. Então, a gente tem as metas que são dos níveis operacionais, que são essas aí, contratuais, as metas do nível tático, que aí já é nível de direção de unidade, e as metas institucionais, que são metas mais corporativas do Instituto, que a gente acompanha algumas delas
diariamente, algumas delas semanalmente, algumas mensais e outras até trimestrais. Pode avançar. Não vou detalhar muito, para a gente ter um tempo de discussão. Aí, como a gente acompanha, pode avançar. A gente acompanha através, nas unidades onde a gente já tem sistemas implementados, através do BI, de implementação do BI, painéis de gestão à vista, de planilhas de indicadores, reuniões. Importante que, por exemplo, a meta de produção, a gente não pode deixar para acompanhar ela no final do mês, porque elas são mensais. Então, a gente precisa ter toda semana um corte para se tomar um plano de ação para que a gente, na semana seguinte, avance para cumprir aquela meta. Por exemplo, as unidades precisam fazer 200 cirurgias letivas. Se na primeira semana eu só fiz 25, eu tenho que planejar a próxima semana para ela fazer mais. Por isso, aí eu agendo, por exemplo, cirurgias de menor complexidade, que vão sair mais rápido. Né? Próximo. Aqui, só mostrando aí um modelo de BI, de acompanhamento. Pode passar. Pode passar também. Aqui também alguns painéis, onde a gente sempre utilizando o Kanban, né? Mostrando para a gente onde é que a gente está e onde a gente quer chegar. Pode passar. Aí também outro painel. Pode avançar. E acho que eu falei muito já, mas é só o recado que a gente queria colocar se você sempre faz o que sempre fez, você sempre terá o que sempre teve. Então, a gente não quer, se você quer mudar, você tem que pensar em fazer diferente. Né? E fazendo diferente é o nosso objetivo. Pode passar. Acho que é só isso, pessoal. Tem o meu contato aí. E abrir aí para discussão, né, Raimundo? Legal, legal, maravilha, Gustavo. Você foi assim, brilhante, simples, conciso, objetivo, né? E o que você, com a liderança do Paulo e mais todo esse time extraordinário que vocês têm aí no IGH, o que vocês estão fazendo é ratificar o entendimento de que quando se tem compromisso, né? Quando se tem meta e tem método, né? E disciplina para a execução do método, o resultado vem. É uma questão de mais tempo, menos tempo, né? Mas eu não quero falar demais, eu quero abrir para que cada pessoa que esteja plugada conosco possa se manifestar, possa comentar, possa fazer proposições, enfim. Está aberto o microfone para quem desejar falar. Eu gostaria de falar. Gostaria primeiro de parabenizar aí o Gustavo pela apresentação, o Paulo também. Me deu a oportunidade... Primeiro eu vou falar quem eu sou, até para as pessoas entenderem, né? Eu sou Rafaela Rosa, sou diretora da Playcip. A Playcip é uma empresa de saúde ocupacional, né? De gestão ocupacional. E aí eu queria primeiro parabenizar, porque eu já tive como cliente uma OS e não foi uma boa experiência. Na verdade, assim, eu tive que assinar um contrato, quer dizer, eles me apresentaram um contrato que era um contrato de risco, e eu não quis assumir. Na verdade, eu até declinei. Cheguei a trabalhar por 2 meses para eles e depois declinei do contrato até porque era um contrato de risco que uma das cláusulas dizia que a gente tinha que manter o nosso atendimento a qualquer custo, independente se os pagamentos fossem suspensos. Então, assim, a gente entendeu, era uma OS até relativamente grande, a gente entendeu que não era importante para a gente aquele contrato, não fazia tanta diferença para nós e a gente não quis assumir isso. Então, a gente já até no Rio, pela própria experiência e pelo conhecimento que a gente tem de OS, eu já tinha até um preconceito em relação a isso, principalmente pela falta de compliance aplicado aí, ou não aplicado compliance nas OS que pelo menos trabalham aqui, que a gente tem conhecimento e que trabalham no Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou encantada de conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, da forma como vocês trabalham.
até pela apresentação do Gustavo em relação a essa questão da gestão da qualidade, né, do cuidado que vocês têm de implantar a gestão da qualidade. Como o Raimundo falou, o resultado vem quando a gente tem uma gestão adequada, uma gestão eficiente, uma gestão profissional, né? E entendimento técnico também para conduzir essa gestão. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu queria só entender como funciona a questão da gestão ocupacional dentro da IGH, como funciona. Você falar rapidamente para a gente como é que funciona isso, qual o cuidado que vocês têm com a questão de saúde e segurança dos funcionários da IGH. Você responde, Paulo? Pode mandar bala, pode respondendo aí, que é sua praia. Tem uma parte de legislação que eu sou meio fraco, aí você me complementa, por favor. Eu sei que tem... cadê? Eu sei, Rafaela, que tem, a depender do tamanho da unidade, tem uma estrutura mínima aí de profissionais que precisa ter na estrutura de saúde ocupacional. E por conta dos contratos, há sempre a exigência legal de se manter. Em algumas unidades, a gente trabalha com a contratação própria desses profissionais, né? Como CLT ou outras formas de contratação. Em outras, a gente trabalha com instituições terceirizadas como a sua. E é isso. Quando a gente implementa a política de gestão da qualidade, o acompanhamento ocupacional é um dos pilares, né? O cuidado com o nosso profissional. Então, ele também é um setor altamente auditado, e se não seguir todas as regras necessárias, a gente, nas unidades que estão buscando o selo, a gente perde o selo por isso, né? Nas unidades que não estão, a gente monitora e procura implementar, porque é sempre uma obrigação contratual, não é isso, Ana? Me corrija aí, mas eu sempre entendo que todos os contratos colocam isso como obrigação. Então, inclusive, Rafaela, é um dos fatores que podem nos tirar do contrato, né, caso a gente não cumpra. Eu não sei se respondeu. Gustavo, e faz toda a diferença também você ter um serviço, um SESMIT bem estruturado, né? Aqui nós temos um SESMIT bem estruturado, a medicina ocupacional faz parte, é contratada nossa, o acompanhamento é muito mais célere, né, e é muito mais eficiente, né, porque ajuda no entendimento mesmo da questão dos afastamentos, né, do acompanhamento mesmo, muito mais rigoroso, né? Então, assim, o SESMIT, de modo geral, composto com o médico do trabalho, com os técnicos, com o engenheiro e enfermeira do trabalho, faz toda a diferença na unidade, além de ser uma obrigação contratual, né? Ok, obrigada, Gustavo. Obrigada, doutora Ana, também. Obrigada. Valeu. Prazer. Rosângela, né? Isso. Desculpa aí. Olá. A minha questão vai em relação ao selo. Por exemplo, para mim, uma pergunta, o selo, ele acaba se transformando numa métrica para atingir as conformidades ou não conformidades de cada setor? É isso? Ou não? É mais que isso, o selo? Oi? Congelou. Já voltei. Pronto. Então, Você conseguiu? ouvi bem a questão da métrica. O botão errado que eu apertei aqui. Então, o selo da ONA, ele realmente, as não conformidades, quando realmente uma não conformidade, ele não permite que a gente tenha o selo, né, final dele, finalístico. Muitas vezes, essa não conformidade vem por questões estruturais, e como o Paulo explicou, muitas vezes a gente não tem autonomia de mexer com obra.
A gente só pode fazer melhorias de estrutura sem fazer obra, né? Sem mudar. Então, por exemplo, o Hospital Materno Infantil, que ganhou aqueles prêmios que o Paulo colocou, ele tem uma rampa lá que ela é uma inclinação superior à recomendada pelas normas, e só para aquela rampa ele é inviabilizado de conseguir o selo em si. Mas por isso que a gente buscou implementar o nosso selo próprio, que aí a gente pode avaliar setor por setor. Então, a gente tem esse hospital, especificamente, é um dos que a gente considera que a gestão é muito bem feita. A gente já está lá há bastante tempo, já está lá desde 2012. Mas, por exemplo, é injusto a gente dizer que o outro hospital que vai conseguir o selo agora é melhor do que ele na gestão. Não é, né? A gente a gente consegue, através desse selo interno nosso, acompanhar essas questões. Então, como a gente colocou, o selo, ele é, muitas vezes, até uma obrigação contratual. Às vezes tem contratos que solicitam que a gente busque o selo de certificação pela ONU, mas como a gente entende que ele, por si só, ele não traz uma melhoria na percepção do nosso paciente, do nosso cliente, porque a gente precisa buscar ele, porque é fundamental, porque ele atesta que os nossos processos estão seguros, né? Principalmente no nível 1, que é a segurança do paciente. Mas muitas vezes ele não traz essa percepção do paciente. Não sei se respondeu. Respondeu, obrigada. Nada, prazer. Fala, Ronaldo. Oi. Olá, Gustavo, doutor Gustavo, parabéns aí pela explanação. Faço minhas as palavras da Rafaela, iniciais aí, parabenizando o doutor Paulo e Gustavo pela explanação e pela... eu sou do Rio também, né? E a gente tem uma visão, a gente ouve muita coisa ruim sobre OS, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente. E vocês acabaram de mostrar aí uma história e uma competência muito bacana. Sobre o selo de qualidade, doutor Gustavo, queria acrescentar que não basta você atingir e ter aquele selo lá em 2012, né? Atingir é uma coisa, a manutenção disso e o aprimoramento contínuo, né, que diz essas metodologias, né, Lean, e você tem que estar sempre melhorando e buscando melhorar, né? O simples atingimento de um selo não te garante a perpetuidade da qualidade e da excelência, né? Bom, e aí eu queria fazer uma pergunta, diferente de grandes centros, quando você tem unidade de saúde mais em cidades do interior, né? Como é que vocês veem a medicina preventiva, né? Antes de não esperar o paciente chegar no hospital, existe algum tipo de trabalho, alguma coisa que vocês fazem em termos de prevenção, de acompanhamento, para que o paciente não chegue na unidade? Ronaldo, obrigado pela pergunta. A gente, em algum momento, a gente já trabalhou com atenção básica, né? Até, inclusive, no Rio, no município de Casimiro de Abreu, um período, e a gente, nesse momento, a gente trabalhava desde a atenção básica até a atenção hospitalar. Então, a gente entende que é o único caminho aí para o avanço do cuidado da medicina, né? Que é trabalhar a prevenção. A prevenção, ela não está só na mão do profissional de saúde, ela está na mão do profissional de saúde, está na mão dos entes governamentais, está na mão das pessoas, né? Com cuidado com a sua própria saúde. Então, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho legal lá, mas que depois a gente, por questões estratégicas, a gente decidiu não permanecer. O nosso momento hoje, a gente só está trabalhando com a gestão intra-hospitalar. Isso, realmente, a gente perde um pouco essa mão, mas a gente vê no nosso dia a dia
Por exemplo, eu não tenho de cabeça agora, mas a gente monitora nos nossos indicadores as causas de internação por causas sensíveis à atenção básica. E continua sendo a maioria, a maior parte, né? Dar um exemplo aqui, a nossa maior parte de parto prematuro nas nossas unidades é por infecção urinária. Por infecção urinária na mãe, quer dizer, que absurdo, um antibiótico, às vezes é uma cefalexina, um antibiótico de baixíssimo custo feito na atenção básica, e evitar um recém-nascido prematuro que vai ficar aí 3, 4 meses internado na UTI neonatal, vai usar oxigênio, vai usar respirador, vai sair com sequelas. Então, realmente, a gente monitora isso nos nossos contratos. Muitas vezes, a gente é um dos indicadores que a gente leva para a secretaria, né? Então, atualmente, a gente não consegue ter uma ação, mas eu tenho uma reação, digamos assim. Eu mostro para eles, olha, gente, a gente está sendo punido, como o Paulo colocou aqui, pela realização de partos cesáreos, né? Então, eu tenho uma meta aí de no máximo 30% de parto cesáreo. Mas aqui, a paciente que chega para mim, a paciente que não fez pré-natal, que foi prematuro por conta da não utilização de um antibiótico, de uma consulta pré-natal, que ela deveria ter feito. Então, a nossa atuação hoje é mais reativa, infelizmente, porque a gente já está na ponta final. Mas é impressionante, como você colocou aí, o gasto que se tem com um paciente que não foi cuidado de forma efetiva. Acho que o desafio do SUS hoje é esse, é trabalhar o cuidado dele para ele não precisar, né? O modelo de saúde do Brasil, aquele modelo hospitalocêntrico, sempre foi cuidar da doença e não da saúde. A partir do SUS, da Constituição de 88 e tudo mais, que começou a ter a inversão disso. E eu acho que o Programa de Saúde da Família, a Estratégia de Saúde da Família, tudo isso vem a melhorar. Só que as OS, como é uma atividade mais básica e mais simples, geralmente as secretarias, por 2 razões. Por ser mais simples, ela prefere criar um programa de organização social para os setores terciários e mais complexos. E, por outro lado, também, essas ações básicas, elas têm um caráter corporativista muito forte, porque são muitos servidores que se reúnem contra a terceirização, contra qualquer processo de mudança, e isso torna implantar um programa de OS em atenção básica muito mais difícil, na maioria das vezes. Então, aqui no município de Salvador mesmo, nós somos o principal parceiro do município de Salvador, no programa de atenção básica, a gente não participa, é direto com o Estado, por questões, muitas vezes, corporativistas, ideológicas, inclusive. Então, os órgãos de controle também têm muito dessa vertente ideológica ainda, de que tudo tem que ser direto com o servidor público e tudo. Eu não estou dizendo que a OS é solução para todos os problemas. A OS faz parte da solução da saúde. A gente não consegue resolver tudo de saúde, mas a gente consegue melhorar a saúde. A OS faz parte da solução do problema, só que também tem falsas OS, como a gente comentou, e é tipo aviação. Quando um OS cai no escândalo, todo mundo fica olhando para aquela OS e esquece as outras 1000 que estão voando aí, principalmente em estados como São Paulo, aqui na Bahia também, em Goiás, e estão resolvendo de forma satisfatória, mas melhorando muito, acho que o modelo da saúde de forma geral. Isso. Tá bem. O Nick? Muito bom. Uhum. Parabéns para o Dr. Gustavo pela explicação, que foi bastante abrangente. Na verdade, a pergunta que eu estava na minha lista para fazer aqui, o Dr. Paulo já respondeu em parte, que é a questão do corporativismo, né? Porque eu estou aqui com, assim, mas se alguém quiser complementar, eu estou aqui com um gráfico do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e eles estão levando em consideração 13 hospitais. E a gente percebe por esse gráfico que os hospitais que são geridos por OS, eles têm aí 50% a mais de eficiência em relação aos hospitais geridos pelo Estado. E a minha pergunta era nesse sentido. O que falta para esse modelo de OS
para que o Brasil tenha 100% dos hospitais geridos por OS, né? É isso, eu acho que, não diria que 100%, mas eu acho que tem, porque também tem muitos servidores, tem hospitais públicos que fazem um bom trabalho, mas tudo que a gente já explicou, é muito mais difícil para o serviço público direto oferecer um atendimento com a agilidade que a saúde requer hoje em dia. A agilidade, a flexibilidade e a forma de atuação, as ferramentas gerenciais todas que Gustavo colocou. O hospital de ensino, os hospitais de ensino, você entra no hospital da universidade com um orçamento 3 ou 4 vezes, são os que gastam mais, são os hospitais públicos federais, por questões até de tempo de serviço do servidor, ele vai ganhando gratificação no decorrer do tempo. E tudo isso a gente é muito investido em mão de obra. Qualquer mexida na parte de pessoal, o custo estoura. E, além do mais, o hospital de ensino é aquele hospital, o nome já está dizendo, né? Hospital de ensino, ele teria que trazer o serviço quaternário, que fosse de mais moderno para a saúde. Porque não adianta um aluno de medicina ele entrar no hospital de ensino e ver um equipamento desatualizado, ver um serviço que já não está na ponta. Teria que ser aquilo que... E a gente, infelizmente, no Brasil, poucos hospitais de ensino conseguem uma realidade atualizada de tecnologia, de gestão, para poder oferecer aos alunos, né? Então, por isso que eu acho que o modelo de OS ele tem muito a avançar ainda, mas ele também, como eu falei, esses aviões que caem perturbam e criam, às vezes, uma questão de imagem que dificulta. E a gente também, como OS, a gente fica com muito receio de ampliar muito e terminar sendo questionado e muitas vezes enrolado em alguma coisa que não é, por mais controle que a gente tenha, a gente não consiga, assim, alguma situação que pode arranhar a nossa imagem. Então, a gente hoje também pensa muito antes de ampliar, né, esse modelo. Legal. Mais alguém quer falar? Eu queria falar só porque a gente tem atuado muito junto às empresas na relação, nesses cuidados com os colaboradores, na retomada das atividades agora por conta da pandemia. E qualquer pessoa que lida com gestão de saúde, minimamente, consegue entender e perceber, né, a janela de oportunidade que a gente abriu agora com essa questão da pandemia para os cuidados com a prevenção, com a saúde básica, né? E é isso que o doutor Gustavo falou, o exemplo que ele deu sobre essa gestante com problema de infecção urinária. O simples fato das pessoas cuidarem da higienização das mãos, né, já evitaria vários casos, aí, inclusive, de internação. Então, isso é um cuidado que, quando a gente participa de um fórum desse aqui, de discussão e de percepção de uma empresa que trabalha com eficiência na sua gestão, a gente percebe que tem jeito, né? Que o Brasil tem jeito, que as soluções existem, mas que, infelizmente, elas não chegam nas mãos de pessoas que podem mudar essa situação, né? Aí é uma outra discussão, né, Raimundo? É uma outra discussão. Mas a gente percebe que a solução está aí, gente. A solução está clara, né? No simples, né? Então, no sim, simples. Exatamente. No simples. Legal. Mais alguém? Pô, foram 2 horas assim maravilhosas, né? Uma vez mais eu sou muito grato, Paulo, Gustavo, né? Pela contribuição de vocês, né? E aí, Paulo, eu estava pensando aqui, são 10 anos de GH, né? Eu fui verificar como é que é esse negócio de 10 anos. 10 anos é boda de zinco, né? E o zinco, no metabolismo celular, ele tem um efeito muito forte, anti-inflamatório, antioxidante, protetor do DNA, né? Então, o IGH, na verdade, ele é um instrumento de melhoria das condições de vida das pessoas e dos governantes, né? Boa, muito boa essa. Estou super feliz com esse encontro, né? com essa manhã.
tem 2 momentos rápidos aí, né? Eu vou fechar e depois a Sara tem uma foto aí, uma coisa assim, né? Mas a Sara, volta na apresentação, por favor. Então, esse encontro, ele tem sido assim muita diversidade, né? Então, a cada sábado são experiências novas, são pessoas assim muito transformadoras, como a gente teve hoje, né? Eu conheço o trabalho do Paulo e do Gustavo já há algum tempo, né? E fico muito feliz em saber do diferencial que eles têm feito aí com relação a esse assunto das organizações de saúde, né? E no próximo sábado a gente vai trazer o Dante para ele é professor aqui da Unifesp de São Paulo. E ele tem um modelo assim incrível, né? Ele trabalha os clássicos para a saúde da alma e como consequência para a saúde das pessoas. Então, todos vocês estão convidados para estarem conosco no próximo sábado. Acho que vai ser também um sábado muito particular e muito pessoal e muito especial. E eu quero terminar o nosso encontro de hoje, né? Além de agradecer de novo a presença de todos, agradecer ao Paulo, ao Gustavo e todas as pessoas que continuam até agora e aquelas que passaram ao longo da nossa conversa, né? Lembrando da nossa santa irmã Dulce, né? E ela chama muita atenção com relação a essa questão de seguir em frente na certeza de que mesmo nos ambientes escuros, né? E como a gente está vivendo agora a pandemia, eu costumo dizer, nós somos colocados no deserto, né? E mesmo no deserto, mesmo na escuridão, nas dúvidas, sempre é possível e ter certeza de que o sol vai brilhar, de que novos dias, novas oportunidades e novos dias nós teremos. E nesses novos dias e nessas novas oportunidades, nós temos diante de nós o grande desafio de ser transformadores, né? De ser missionários e transformadores do mundo e da sociedade. E a gente pode fazer isso a partir do nosso conhecimento, da nossa competência, daquilo que nós sabemos e daquilo que nós podemos fazer com atitudes produtivas e construtivas. Muito obrigado a todos vocês, um ótimo final de semana e continuamos em frente. Sara. Para a gente encerrar mais uma vez a nossa manhã, com muita alegria, preparem os cabelos, os sorrisos. Quem ainda estiver ligando a câmera, espera um pouquinho. Todos preparados? Mais alguém vai ligar a câmera? Legal. Deixa eu me pentear aqui, Sara, peraí. Isso, pentei o cabelo. Vou tirar, hein, pessoal? 1, 2, 3 e... Muito obrigada, gente. Legal, gente. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e continuamos em frente, seguindo em frente, como diz a música lá do nosso caipira aqui de São Paulo, né? Um abraço a todos. Um abraço. Bom final de semana. Obrigado, Paulo. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau, um abraço. Zimar, um abraço aí no Cearense, Zimar.